Oi, então vamos continuar esse nosso assunto aqui empolgante, que devia estar muito mais presente em nossas conversas, em nossas realidades, na nossa família, a partir da própria igreja, mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Então, no final eu trouxe aquelas duas passagens para falar do juízo particular. O juízo particular é aquele que todos nós passamos imediatamente após a morte. Eu já vi até alguns pregadores falando que o corpo da gente ainda está quente e você já é apresentado e você já comparece diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder para julgar os vivos e os mortos. Então, Jesus vai falar naquela parábola de três realidades: a realidade do rico que morreu e está no inferno, do pobre que morreu e está no céu, e a realidade dos que ainda estão vivos. Para dizer o quê? É o próprio catecismo quem traz essa parábola, para falar do juízo particular, para falar que essas pessoas morreram e foram imediatamente julgadas. E a vida aqui na Terra ainda continua, então não chegou ainda o final dos tempos, certo, gente? Então, o próprio Jesus conta uma parábola que vai falar dessa realidade do juízo particular. A outra questão é o bom ladrão, que Jesus diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus fala ali, a gente sabe que na eternidade não tem muito essa questão de tempo, de calendário, né? Mas Jesus estava nesse mundo ainda. E Jesus fala: agora, a gente morrendo aqui, você já vai ser julgado e você já vai para o céu. Por quê? Porque aquele ladrão, ele arrependeu. Para você ver, tem uma parábola dos operários de última hora. Ele arrependeu na última hora e ele foi salvo. Foi um arrependimento verdadeiro e ele pediu para Jesus perdão. Então, Jesus perdoou e disse: hoje mesmo. Quer dizer, o mundo continua até hoje, mas o ladrão já está no paraíso. Por que é importante a gente estar esclarecendo? Porque existe uma grande diferença na compreensão no mundo protestante a respeito dessa vida após a morte. Eles acham que todo mundo que morreu está em estado de dormência, adormecido. Eles não acreditam na comunhão do santo. Eles acham que não adianta rezar pelos mortos, que os mortos não intercedem por a gente, nem Nossa Senhora, porque eles entendem, lá por uma passagem, acho que de Colossenses, se não me engano, que todo mundo está morto, está em estado de dormência. E essa é uma interpretação superada assim, pela Igreja Católica. A Igreja vem nos ensinar que nós seremos julgados, todos, sem nenhuma exceção, os que já morreram, já foram julgados e já estão cumprindo, já estão vivendo na eternidade conforme o seu julgamento. Quais são as três possibilidades diante do julgamento? É o céu, o inferno e o purgatório. O céu devia ser a única possibilidade. É a possibilidade com a qual Deus sonhou para nós. Então, a primeira possibilidade é o céu. A gente vai pegar aqui pelo catecismo, para a gente ser mais objetivo, certo? Vamos pegar o catecismo 1024. Mas assim, antes de entrar no céu, 1022 vai dizer sobre o juízo particular, o que o catecismo diz, assim, bem objetivamente. Cada homem recebe em sua alma imortal, né? Já vimos que a nossa alma ela é imortal, a retribuição eterna a partir do momento da morte, imediatamente após a morte. No juízo chamado particular, que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, né? Aquele ladrão, ele entrou imediatamente na felicidade do céu, e seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, meus irmãos, fica claro, todos nós, quando morremos, já somos julgados, já entramos nesse juízo particular. A morte já nos coloca também em um estado definitivo. Então, Jesus que é bom, Jesus que é misericordioso, ele é o mesmo que vai nos julgar. Agora, o tempo da misericórdia é esse. Você viu que aquele ladrão, na última hora, ele se arrependeu. Então, para a gente que intercede, né, pelos nossos, por um, por outro, a gente tem essa grande, reza com essa grande esperança, né?
quando a gente reza pela conversão dos pecadores, que nem que seja na última hora, Deus dê a graça àquela pessoa de se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Só que nós não sabemos qual que é a última hora, né? A minha última hora pode ser amanhã. Pode ser que eu durma e não acorde. Dizem que por dia morrem em média umas 250 mil pessoas. Então, quando você levantar amanhã, né, e você perceber que você está vivo, glorifica o Senhor, né? Abra o seu coração, se alegre, porque você não veio aqui para ficar, nós não viemos aqui para ficar. A nossa vida definitiva é essa que é a morte, com a morte nós entramos nela. No 1024, já falando agora do céu, o catecismo vai dizer, essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, né? O que é o céu? Como que você compreende o céu? Essa vida de comunhão perfeita com a Santíssima Trindade. É um estado de vida, Ceisa? É um lugar? Se bem que a palavra, o próprio Jesus se refere ao céu sempre subindo, né? Se elevando ao céu. Mas o catecismo vem dizer, e a gente compreende, que o céu, ele é principalmente, meus irmãos, é o nosso estado. Esse estado de comunhão plena com Deus. Essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os santos, é denominada céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Sabe essa questão de que a gente vem falando, que o homem, às vezes, ele peca, não porque ele é mau, né? Nem tanto por isso, mas porque ele deseja a felicidade, porque Deus colocou na nossa alma, imprimiu em nós esse desejo da felicidade. E para que Deus colocou isso? Para que nós o busquemos. Deus sabe que a felicidade plena está nele. Mas os homens não sabem. E vamos buscar a felicidade de forma errada. Quem nunca fez isso? Né? Me pergunta que eu sei contar. Então, mas quando eu encontro com Deus, eu encontro essa felicidade. Você vai dizer, mas como eu encontro com Deus? É um encontro mesmo, um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. É na minha busca, é na minha vida de oração, é na minha adoração, é me colocando diante dEle, né? Pedindo a graça do Espírito que já habita em mim. Eu vou buscando e Deus vai se revelando a mim. E Deus nos dá esses carinhos, esses momentos, né? De grande consolo, de grande consolação, onde você pode experimentar a sua presença. E é algo tão sublime, meu irmão, que aquilo ali eleva tanto a nossa alma, nos preenche tanto, que a gente realmente, as coisas do mundo, elas vão ficando pequenas, né? Eu acredito que vocês também já têm experimentado isso esse ano na sua vida de oração, mas nós devemos buscar a Deus não só por conta disso, né? Isso é, digamos assim, um carinho de Deus para conosco. É uma consolação muito grande. Ali acontece muita cura interior, as nossas carências são preenchidas, é algo maravilhoso. Isso é o céu, é a nossa primeira possibilidade e é pelo qual nós devemos lutar, né? A palavra lá em 1 Coríntios 2 vai dizer assim, algo que os olhos dos homens nunca viram, algo que os nossos olhos não viram, que o nosso coração não sentiu, que as nossas mãos não tocaram, algo que não somos capazes de imaginar, é o que Deus tem preparado para nós. Né? No Catecismo 1026, vai dizer que Jesus nos abriu a porta do céu. Isso nós já sabemos, né? Com a sua morte na cruz, seu sangue derramado e a sua ressurreição, ele venceu a morte e nos abriu a porta do céu. No 1028, em razão da sua transcendência, Deus só pode ser visto tal como é quando ele mesmo abriu o seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Nós sabemos que no estado em que nós nos encontramos, nós não somos capazes de ver a Deus. Então, esta contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela igreja de visão beatífica de Deus. Só na glória que nós podemos ver. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira.
já reinam com Cristo e com Ele reinarão pelos séculos dos séculos. E aí nós vamos para a segunda opção, que é o purgatório. Quem vai para o céu, nós já vimos que é aqueles que morrem em amizade com Deus, os puros de coração. Quem vai para o purgatório? Aqueles que não estão rompidos com Deus, não estão em pecado mortal, mas que precisam ser purificados. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, a gente vai falar mais sobre isso, mas você sabe que o pecado mortal, ele rompe a nossa amizade com Deus. Nós rompemos com Deus quando nós pecamos mortalmente. Nós vamos falar mais sobre o pecado mortal mais na frente. Os que vão para o purgatório é aqueles que estão em pecado venial, porque o pecado venial são pecados mais leves, não quer dizer, não morrem, nós não perdemos a comunhão, não saímos da graça, não rompemos, né, com a comunhão, morremos na amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Esses vão para o purgatório, e a igreja nos incentiva a orar pelas almas do purgatório. E a gente viu que lá em 2 Macabeus, no Antigo Testamento, né, Judas Macabeus já mandou, né, ofertas para que fossem oferecidas pelas almas dos fiéis defuntos. Então, a oração da igreja pelos mortos, meus irmãos, é desde os primórdios da igreja. A igreja costuma rezar pelos mortos. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Quem está no purgatório, ele está para um tempo de purificação. Ele não está condenado. Quem está no purgatório, ele tem a garantia do céu. Quando ele for purificado, ele vai para o céu. Porque sabe que a gente falou que depois da morte não adianta mais eu me arrepender. O tempo da misericórdia é esse que nós estamos aqui. E Deus é muito misericordioso. Nós vimos que não existe pecado que Deus, na sua misericórdia, não possa perdoar. A gente vê um crime mais bárbaro, a gente condena aquela pessoa. Porque às vezes tem crimes que são terríveis. Mas aí a gente pensa, a gente tem essa consciência de que se aquela pessoa se arrepender profundamente, né, se ele busca uma confissão, se ele se arrepende, aquela pessoa pode ser salva. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Com Deus, tudo tem jeito, ninguém está definitivamente perdido. Então, isso até o último momento de vida. É o tempo de abertura ou de recusa da graça. Morreu, aí nós vamos entrar em outro tempo, né? Ou vamos para o céu, ou vamos para o purgatório por um tempo de purificação, né? Que seria, assim, a segunda opção. O que é que vai dizer lá mais no 1032? Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos. Então, se lá no Antigo Testamento a palavra manda orar pelos defuntos, então é sinal de que existem pessoas precisando de oração, né? Lá em Judas Macabeus, como a gente falou. Desde os primeiros tempos, a igreja honra as memórias do defunto. A igreja recomenda também esmolas, indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então, nós devemos orar pelas almas do purgatório. A igreja ora em toda missa, né? Você vê, e nos incentiva a orar. E agora nós vamos para a terceira opção, que é o inferno. Então, meus irmãos, o inferno, infelizmente, é uma possibilidade que nós não devemos desprezar. O que é o inferno? Jesus fala a respeito do inferno e Jesus não passou pano, como se diz. Jesus fala duramente a respeito do inferno, né? Olha aqui no artigo 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Né? A palavra vai dizer, não temeis. A gente nesse tempo de pandemia tem tanto medo da morte
corporal, né? Precisamos lidar com essa realidade. Pessoas com medo da morte, aí você vai perceber, mas por que você tem medo da morte? Eles falam, se eu pudesse eu morria dormindo. Olha, gente, isso é um grande engano. Nós devíamos ter medo da morte espiritual. Muito mais, o próprio Jesus diz, não temeis aquele que mata o corpo, mas não pode fazer nada com o seu espírito. Por isso é importante a gente pensar na eternidade, a gente pensar no céu. Temei antes aquele que mata o espírito e que pode condená-lo ao fogo do inferno. É o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus anuncia em termos graves que enviará os seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente e que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O catecismo traz essas falas duras de Jesus a respeito do inferno. E a igreja vai dizer e afirmar com a existência, com insistência mesmo, a existência e a eternidade do inferno. Gente, é uma eternidade no inferno. É uma eternidade onde o seu espírito, onde você vai viver separado de Deus. Dizem que uma alma separada de Deus é algo muito sofrido. As pessoas, já vi a pessoa comparando como uma depressão profunda, elevada, assim, a centésima, a milésima potência. É o sofrimento de uma alma privada do seu Criador. Porque nesse mundo, meus irmãos, falar isso, mas muitas pessoas vivem afastadas de Deus. Não. Eu posso me afastar de Deus. Mas você sabe que a palavra diz, nada nos separará do amor de Deus. Nesse mundo, nesse tempo, Deus, Ele faz de tudo para nos atrair a Ele. Mesmo eu recusando a graça, eu me afastando, eu vivendo indiferente à graça de Deus, eu vivendo exclusivamente para esse mundo, da parte de Deus, Ele continua me amando. E Ele vai dizer, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque Deus quer nos resgatar. Olha aquela parábola do filho pródigo, que Jesus conta, mostrando ali a figura do Pai, a figura de Deus Pai. Aquele pai que ficava, todo dia olhava, todo dia ele saía e ficava olhando para ver se o filho voltava. Quando ele chegou, ele conheceu o filho de longe. E o que ele fez? Ele saiu correndo ao encontro do filho. E a palavra vai dizer, há mais alegria no céu quando um pecador se volta para Deus do que quando 99 se converte. Então, o que Deus pode fazer nesse tempo, meus irmãos, para nos atrair, para nos chamar de volta para Ele. E nas aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora chama, volta para o meu filho Jesus, volta para a igreja, volta. Né? Então, nesse tempo, meus irmãos, é um tempo de graça, é um tempo de abundância da misericórdia de Deus. Deus não se cansa. Então, nós, por mais que recusemos, da sua parte, Deus continua nos amando e derramando a sua misericórdia. Agora, quando nós morremos, até a última hora, nós optamos por viver longe de Deus, a partir da nossa morte, aí foi uma escolha durante toda a nossa vida. Aí, infelizmente, né, nós seremos condenados ao inferno. E a nossa alma não vai mais gozar dessa graça abundante que Deus derrama sobre os pecadores. Está percebendo a grande diferença? Então, nós não podemos, aqui no 1033 vai dizer, estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Amar a Deus. Amar. Essa semana eu disse para uma pessoa, o que eu faço para vencer esse meu pecado? Eu falei, busca amar Jesus. Se aproxima de Jesus. Ama porque Ele vai lhe preenchendo suas carências, saciando o seu desejo de felicidade. Ame Jesus. Né? Mas não podemos amar a Deus se estamos pecando gravemente. Quando a gente ama Jesus, Ele vai despertar em nós o temor. Nós não vamos querer ofendê-lo. Não só por medo de ir para o inferno, mas nós não queremos ofender uma pessoa amada. O amor de Deus por nós é muito comparado ao amor do pai, da mãe pelo filho. Nós que somos pais, como nós amamos o nosso filho.
Como Jesus nos amou, assim, entregando o pai e a mãe, ele vai entregando a sua vida pelo filho naturalmente. A gente nem percebe, porque a gente quer tanto o bem do filho. Deus conosco é assim, muito mais, porque o amor dele é perfeito. Ele é amor, ele não só ama, mas ele é amor, né? Então, o ensinamento da igreja a respeito do inferno é para também nos chamar à responsabilidade, nos chamar à conversão. No 1037 vai dizer, Deus não predestina ninguém para o inferno, ninguém nasceu predestinado para ir para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus e persistir até o fim, né? Na liturgia eucarística, nas orações cotidianas dos seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter. Estamos sempre rezando pela conversão dos pecadores. Agora, concluindo o nosso artigo, a gente vai falar do juízo final, que é, quando é o juízo final? É no final dos tempos. O juízo final é na segunda vinda gloriosa. Quando é o final dos tempos? Não é o final do mundo, gente. É o final de um tempo, dos tempos, desse tempo que nós vivemos. É na segunda vinda gloriosa de Jesus, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. No juízo final, todos que já morreram ressuscitarão. E ali haverá um novo julgamento, ou haverá um julgamento comunitário, mais ou menos assim. O catecismo vai dizer que todas as nações, né, se comparecerão diante do Senhor. Jesus virá com seus anjos na sua glória. E ali, aqueles que já estão no céu vão continuar à direita do Pai. E os que vão para o inferno estarão à esquerda do Pai. Ali também já cessou a questão do purgatório. Não sei como que vai ser o final dos tempos, mas é a esperança, o que nós esperamos, a segunda vinda gloriosa de Jesus, para julgar os vivos e os mortos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais sobre juízo final. O reino de Deus chegará em sua plenitude. Será céus novos e terras novas. Haverá uma renovação, né? Não é que o mundo vai acabar esse mundo. Não, a igreja entende que será uma renovação. A própria natureza geme, né? As dores do parto, ansiando por essa renovação, diz a palavra de Deus. E Deus vai assumir, Jesus vai assumir o controle definitivo do seu reinado. E aí, em Apocalipse, vai descrever essa nova Jerusalém, onde não haverá choro, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde não haverá doença. Gente, não é maravilhoso? Esse é o reino de Deus instalado na sua plenitude. Nós não devemos dar tudo, né? Principalmente o que temos de orgulho, o que temos de egoísmo, dar a nossa vida, dar o nosso tempo a Deus, amá-lo, adorá-lo, intensificar o nosso relacionamento com Ele, não vale a pena. É o céu, é uma eternidade ao lado dele. Então, antes do juízo final, acontecerá a ressurreição de todos os mortos, os justos e os injustos. E aí a palavra vai dizer, né? Separar os cordeiros do cabrito, os bons vão para a direita, os maus vão para a esquerda. Jesus vai dizer, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, porque amar a Deus, esse amor ele transborda na vida do nosso próximo. Nós rezamos o Pai Nosso e nós já sabemos que nós não somos filhos únicos, nós somos irmãos de uma imensidão de irmãos, devemos olhar uns para os outros como irmãos, né? Esse mundo ele vai ser transformado, novos céus e nova terra, vai haver uma transformação do universo, novos céus e novas terras, uma restauração da criação na plenitude dos tempos. Aqui no 1043 vai dizer, esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova. Será a realização definitiva do projeto de Deus, de em Cristo encabeçar todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Neste novo universo, vai falar lá em Apocalipse 21, você pode ler sobre isso, o Apocalipse 21, todo o capítulo. A Jerusalém Celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará todas as lágrimas de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor,
e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, e eis que tudo se fez novo. A mensagem do juízo final é então um apelo à conversão, enquanto ainda Deus dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Então, esse assunto do juízo final, ele deve inspirar em nós o temor a Deus e um amor maior à salvação. Nós estamos concluindo assim o credo. Você pode alguma dúvida? Eu gostaria muito que vocês lessem o catecismo a respeito desse artigo. Não sei se vocês estão pegando o catecismo, não sei se vocês estão pegando a palavra. Lá no catecismo vai trazer várias passagens da palavra de Deus. E aí, vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem. Falem também, pode ser 1 ou 2 pontos assim que ficou mais claro, mais importante. Mas eu gostaria que, nesse final, vocês, espontaneamente, me dissessem alguma coisa sobre o credo. Não precisa vocês irem buscar lá no registro de vocês, nas mensagens que eles mandaram. Não, falando no credo. O que marcou a sua vida? O que você gostaria de partilhar comigo? Certo? Vamos rezar um pouquinho. Vou tentar gravar aqui um momentinho de oração. Deus abençoe.